Olá pessoal, professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa lista de exercícios sobre introdução da teoria dos conjuntos, ok? Então, nossa primeira questão. Então, vamos começar, pessoal. A primeira questão tem escrito o seguinte: escreva os elementos dos conjuntos, certo? A letra A, temos que é o conjunto A, X, né? Então, que X é a letra da palavra matemática. Como já foi dito para vocês, né? Na aula de conteúdo, quando você vai representar um conjunto, você não tem que representar elementos repetidos. Então, matemática, nós temos o M, o A, depois temos o T, temos o E, temos o M, que já foi colocado, temos o A, que já foi colocado, temos o T, que já foi colocado, temos o I, temos o C e finalmente o A novamente. Tá? Então, nós temos as letras, os elementos da palavra matemática são M, A, T, E e C. Nós temos 6 elementos. Ok? Letra B, conjunto B. X, tal que X é nome do estado brasileiro começado pela letra P. Tá? Estado brasileiro começado pela letra P. Vamos lá. Nós temos o Pará. Nós temos o Paraná. Nós temos a Paraíba. Nós temos o Pernambuco. O que mais nós temos? Nós temos o Piauí. Temos algum outro? 1, 2, 3, 4, 5 estados. Então, acabaram, não acho que não tem mais nenhum. Os estados que começam com a letra P, né? Estados brasileiros, Paraná, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Ok, pessoal? A segunda questão, nós temos o seguinte, né? Escreva por meio de uma característica cada um dos seguintes conjuntos. Então, pessoal, características aí vai ficar uma coisa mais pessoal. Eu posso observar uma característica em um conjunto, outra pessoa pode verificar outra característica, tá bom? Mas vamos lá, o primeiro conjunto A, eu tenho aqui, ó, 1, 3, 5, 7. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui os números ímpares, né? Então, eu poderia dizer que o conjunto A vai ser x, tal que x é número, como não tem número negativo, eu poderia falar positivos, né? É número positivo, é inteiro positivo, né? Inteiro positivo, ou então natural, né? Ímpar. Ok? Então, aqui me daria os números que eu tenho aqui em cima, tá bom? A característica, todos os números que tem aqui são ímpares. Então, x, tal que x é número positivo ímpar. Conjunto B, nós temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Parou no 5, ele não continua. Então, o que, que eu poderia falar? Eu poderia escrever o quê? Eu poderia escrever isso aqui de qual forma? X, né? Tá o quê? X é natural, tá bom? Admitindo que o zero é natural. Ou inteiro não negativo, natural. Onde é natural e menor que 6. Tá? Poderia escrever desse jeito. Depois, quando você evolui um pouquinho, você também poderia escrever assim, ó, que o conjunto seria x pertence aos naturais, tal que x é menor do que 6. Essa nomenclatura também serviria para cá, tá? Se eu não quisesse usar natural, eu poderia usar inteiros não positivos, não negativos, né? Ou seja, o zero mais os positivos, tá? Então eu poderia escrever dessas duas maneiras, ou colocando os inteiros não negativos, ou colocando
naturais. Nossa aula de conjuntos ainda vai vir, tá? Então eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas. Letra C. O que é que diz a letra C? Você olha para a letra C e você vê... Opa, aqui não é A, né? Aqui é B. Você vê na letra C, você vê assim, ó, 1, 3, 5, 12, certo? E aí, o que é que esses números têm em comum? Você poderia dizer assim, 1, 3, 5, ímpares, beleza, mas está faltando 7, está faltando 11, está faltando 9, primos também não, né? Porque o 1 não é primo, nem o 15, eles são todos ímpares. Qual é a característica que esses números têm em comum? Bem, conseguiram? Vamos lá. Então, x, tal que x é o que eu vejo que todos esses números são, eles são divisores positivos, inteiros positivos, né? Apesar que se for divisor tem que ser inteiro, divisores inteiros positivos de 15, certo? Então aqui o x, né, os elementos desse meu conjunto, serão os divisores de 15, tá certo? Pronto, pessoal. Espero que tenham entendido. Olhem para o conjunto, vejam a característica que esses elementos do conjunto têm e tentem criar um conjunto para esse, né? Uma maneira, uma característica que esses elementos apresentam, certo? Então, vamos à próxima questão. Bem, pessoal, terceira questão. Tentem fazer e aí parem o vídeo e tentem representar esses conjuntos, tá bom? Bem, tentaram? Vamos lá. Questão 3, exercício 3 diz assim, né? Escreva por meio de símbolos os seguintes conjuntos, tá? Ele quer que eu represente os conjuntos através de símbolos, ok? Vamos lá. Letra A. Aqui tem escrito assim, o conjunto dos múltiplos de 3 entre menos 9 e 9, tá bom? Múltiplos de 3. Bem, quais são os múltiplos de 3? Quando você pensa em múltiplo de 3, você só pensa, né, no 0, no 3, no 6, no 9, no 12. O Picaju aqui tá alto, né? No 12 e assim sucessivamente, tá? Mas quando ele fala de múltiplos, você tem que lembrar que também tem os negativos, tá? Então nós temos o mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9, mais ou menos 12 e assim sucessivamente, tá? Então, como ele quer os múltiplos de 3 entre menos 9 e 9, lembre-se que é o seguinte, ó, se ele fala entre o número não entra, tá? Entre, só que você não, tá? Entre quer dizer que o menos 9 não vai entrar. Então o primeiro vai ser o menos 6. Depois eu vou ter o menos 3. Depois eu vou ter o 0. Depois eu vou ter o 3. Depois eu vou ter o 6, tá bom? Entre não entra, tá bom? Letra B. O conjunto B, né? O conjunto dos múltiplos de 5 de. Essas preposições aqui elas são muito importantes, tá? Entre, não entra, de, entra. Como assim? Bem, quais são os múltiplos de 10, né? Eu coloquei esses dois justamente para esse característico. Múltiplo de 10 não, de 5. Então nós temos o 0, o 5, o 10, o 15, o 20 e infinito, né? Só que como ele não está especificando se é inteiro ou natural, cada um desses terá um positivo e negativo, né? Outro detalhe que mostra isso é que aqui eu tenho menos 10, tá? Então, os múltiplos de 5 de menos 10 até mais 10, né? Vão ficar o menos 10, que é o menor, né? Depois o menos 5, depois o 0, depois o 5, depois o 10. No caso, quando eu uso o de, aquele número irá fazer parte do conjunto. Logicamente, se ele for múltiplo de 5, né? Se aqui fosse 11, eu não colocaria o 11, mas o mais próximo do 11. Tá certo? Então, entre o número não entra, entre não. Tá? E o de
o número, se fizer parte, né, da característica, irá fazer parte do conjunto. Ok? E a letra C, temos aqui o conjunto dos números primos positivos menores do que 13, tá? Então ele quer saber os números primos, tá? Lembrando que o 1 não é primo. Qual é o primeiro número primo? 2, ok? Próximo primo, 3. Vamos falar aqui o que é o número primo, né? Outro detalhe que é uma questão que já caiu no IFCE em uma prova bem antiga, tá? Tinha uma questão que perguntava assim, né? O número primo tem quantos divisores inteiros? Ele perguntava que o número primo tem quantos divisores inteiros? Todos os alunos, felizes e contentes, marcaram um item que tinha 2 como resposta. Tá? Lembro muito bem dessa questão. Os meninos ficaram muito chateados por terem errado, porque não são 2, tá? Um número primo, por exemplo, o número 2, o 2 é primo. Por que o 2 é primo? Porque os divisores de 2, né? Quais são os divisores de 2? Vocês iriam falar que é o 1 e o 2. Quando é que o número é primo? Quando ele tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Só que isso é dentro dos naturais. Quando eu estou dentro dos inteiros, o número é primo quando ele tem 4 divisores, né? 1, ele mesmo, menos 1 e o oposto dele. Tá? Então, na verdade, são 4 divisores inteiros e 2 divisores naturais. Então, essa questão pegou muita gente, porque quando você aprende número primo, você aprende números primos lá pelo quarto, quinto, sexto ano. E nesses anos iniciais, não existe o conjunto dos números inteiros, tá? Existe o conjunto dos números naturais. Então, quando você fala os divisores de um número, você só considera os positivos. Quando você considera os múltiplos de um número, você só considera os não negativos, né? Na verdade, os não negativos. Só que quando você chega no sétimo, oitavo, nono e sucessivamente, você tem que prestar muita atenção a qual conjunto numérico ele está falando dos divisores. Ele está falando dos naturais? Está falando dos inteiros? Ele está falando de qual conjunto, tá? Se forem naturais, seriam 2 divisores. Se forem inteiros, seriam 4 divisores. Tá bom? Detalhe importante, vamos continuar aqui. Então, nós temos o número 2, que é primo, porque só tem 2 divisores naturais, né? 4 inteiros. O 3 é primo, o 4 não é primo, o 5 é primo, o 6 não é primo, né? O único número primo Pá é o 2, todos os outros são múltiplos de 2, consequentemente não serão primos, né? O 4, 5, 6, o 7 é primo, o 8 não é, o 9 não é porque ele é divisível por 3, o 10 não é porque ele é par e também divisível por 5, né? O 11 é, certo? O 12 não é, menores ou iguais a 13. Bem, o próximo número primo é o 13. O 13 vai entrar? Vai porque ele falou menores ou iguais. Então aqui fecha no 13, tá bom? Então o conjunto C, conjunto dos números primos positivos menores ou iguais a 13, tá bom? Se ele tivesse falado inteiros, aí o conjunto seria infinito, tá? Porque eu tenho infinitos números primos, negativos, né? Falando assim. Ok, pessoal? Exercício 4. Exercício 4 diz o seguinte: observe os conjuntos a seguir e marque a alternativa correta. O conjunto A, nós temos aí que x, tal que x é múltiplo positivo de 4. O conjunto B fala que x, tal que x é número par e x está entre o menos 4 ou do menos 4, do 4, né, até o 16. O 4 faz parte do conjunto, o 16 não faz parte desse conjunto. Então, como é que eu representaria? A primeira coisa, pessoal, vamos representar esses conjuntos através de seus elementos, tá bom? Não sobre suas características. Vamos usar os símbolos aqui. Então, múltiplo positivo de 4. Vou começar no 4. Mais 4, 8. 16. Opa. 12, né? Vamos pular nenhum. 16. Mais 4, 20. Mais 4, 24. E continua. Tudo bem? Então, esse conjunto aqui é infinito. Conjunto B.
quando o número par de i, né? X está entre o menos 4 e 16. Vamos escrever os números pares. O 4 está dentro desse conjunto. O 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16 não faz parte porque aqui não tem o igual, tá? Quando você tem esse sinalzinho de igual, isso quer dizer que o elemento aqui faz parte do conjunto. Quando você não tem um sinal de igual, isso quer dizer que esse aqui é um referencial, né? Esse número não faz parte do conjunto. É aquela história do de e do entre, tá? Aqui, de menos 4, de 4, né? Do 4 e entre 16. O 16 não vai entrar nesse conjunto, tá bom? Então, fechou o 16. É um conjunto finito. Vamos analisar item por item. Letra A diz que o 14 pertence ao conjunto A. O conjunto A aqui eu não estou vendo o número 14. Essa primeira é falsa. A letra B fala que o 16 pertence, né? Aqui é o sinal de pertence. Pertence quando eu relaciono um elemento com um conjunto. Sempre que eu vou relacionar um elemento com um conjunto, eu devo utilizar o sinal de pertence, tá? Um elemento com um conjunto, sinal de pertence. Então, 16 pertence a A e B. O 16 pertence a A, tá certo? E B. O 16 não está no B. Então, isso aqui é falso. A letra C até, né, 11, aqui só fala de números pares. 11 pertence ao conjunto B. O conjunto B é o conjunto do número par. Então, isso aqui também está falso. E a letra D diz que o 12 pertence a A e pertence a B. O 12 pertence a A, tá certo? E pertence a B, também tá certo. Então, o item verdadeiro aqui é a letra D. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Questão 5 diz o seguinte, né? Qual a possível lei de formação do conjunto A, né? Onde o conjunto A tem o número 2, 3, 5, 7 e 11. Vamos lá. Tá? Letra A, x, tal que x é um número simétrico e está entre 2 e 15, né? Não tem nada a ver, entre 2 e 15, simétricos, não tem nenhum número simétrico aqui, está totalmente fora de questão, tá? Simétricos são opostos. Letra B diz assim, A é um número primo, olha aqui, ó, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, 11 é primo. E ele fala que está entre 1 e 13, né? Então tem que ser um número primo, são primos. São todos primos? Está faltando algum primo aqui? Tem todo número que tem aqui é primo? Esse é primo, esse é primo, esse é primo, esse é primo, esse é primo. Então a primeira condição foi aceita. Está entre 2 e 13, entre 1 e 13, né? Entre quer dizer que não entra nem 1 nem o 13. Aqui é verdadeiro. Analisando as outras, só para continuar. X é um número ímpar, positivo e entre 1 e 14. Bem, tá falso, né? Ímpar. O 2 já furou isso aqui. Então, não é a letra C, né? E é um número natural menor do que 10. Também furou, né? Entre outras características, está totalmente fora de questão. Então, a letra correta é a letra B. Ok? Vamos adiante. Questão 6, né? Dados conjuntos A e B, indique alternativa falsa. Eu coloquei aqui os conjuntos através do diagrama de Venn, tá, pessoal? Para vocês notarem também, nós temos aqui o conjunto A. No conjunto A nós temos aqui o 0, o 2, o menos 2, o menos 4 e o 6. Se eu fosse escrever esse conjunto com os seus elementos, né? Ficaria o quê? Ficaria menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 6. Acho que usei todo mundo, né? O conjunto B, se eu fosse usar o conjunto B através de seus elementos, ficaria menos 3, menos 1, 0, 1, 3, 5 e 7.
ok? E aí vamos lá. Letra A diz aqui, ó, 1 pertence a B, ou seja, o número 1 faz parte do conjunto B. 1 está no conjunto B? Verdadeiro. Letra B, 2 pertence ao conjunto A. O 2 pertence ao conjunto A? Verdadeiro. Letra C, o 0 não pertence ao conjunto B. Isso é falso, né? Eu estou vendo aqui que o 0 pertence ao conjunto B, então isso aqui é falso. Letra D, menos 1 não pertence ao conjunto A. Realmente, eu não estou vendo o menos 1 no conjunto A. Essa aqui é verdadeira. Letra E, 0 pertence ao conjunto A. Olha, cadê o 0? Está aqui o 0, né? Pertence ao conjunto A. Isso é verdade. Então, como o item aqui pede para você marcar a falsa, né? A alternativa falsa é a letra C. Ok, pessoal? Sétima questão, né? Nós temos aqui agora falar a relação entre conjuntos, né? Está contido, não está contido, contém, não contém, tá? Sendo o conjunto A formado pelos elementos 1 e 2, conjunto B formado pelos elementos 2 e 3, o elemento C, conjunto C, né? Formado pelos elementos 1, 3 e 4, e o conjunto D formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas, tá bom? Vamos lá. Então, os símbolos que estão sendo usados aqui, certo? São símbolos de relação entre conjuntos. Está contido, contém, não está contido, não contém, tá? Ou seja, esse daqui não precisa nem ser analisado. Aqui o sinal de pertence. E um conjunto não pode pertencer a outro conjunto. Ele pode ser subconjunto, ele pode estar contido. Então, de cara, essa aqui é falsa, tá? Olhando para os itens, assim, rapidamente. Agora vamos analisar um por um. A está contido em D. O que ele quer dizer isso? Que todo elemento que tem no conjunto A, né, todo elemento que pertence ao conjunto A, se X pertence a A, X também tem que pertencer a B. Tá? É isso dizer que está contido. Todo elemento que pertence ao conjunto A tem que também estar no conjunto B. Maneira fácil de fazer isso é só circular. A, o número 1, no D também tem o número 1. No A tem o número 2. No D também tem o número 2. Então, o A está contido em B. Verdadeiro. Certo? Próximo. B não está contido em C. Aqui é uma negação. Está cortado. Então, B não está contido em C. Para B não estar contido em C, pelo menos um elemento de B não pode fazer parte de C. Ó, o 2 não tem lá. O 3 tem, né? O 3 tem, mas o 2 não tem. Então, B não é subconjunto, né? Não está contido em C. Essa aqui é verdadeira. Próximo. B contém D. Ele está dizendo que o B contém D, ou seja, todo elemento de D está contido em B. Eu tenho que analisar daqui para cá. Se eu fizer essa análise, pessoal, você vai ver o seguinte, ó. O 1 está aqui, o 1 não está lá. O 2 está no conjunto D, mas não está no conjunto B. O 3 também. Só que o 4 não. Então, o B não contém o D. Né? Seria o contrário, né? O B, né, o correto seria o B está contido em D, mas a recíproca não é verdadeira. Então, isso aqui é falso, tá? Aqui está dizendo que o B contém todos os elementos do conjunto D. O B contém, né, todos os elementos do conjunto D. Eu costumava, quando eu era pequeno, né, ou menor, mais novo, vamos dizer assim, olhar para esse símbolozinho aqui. Eu comparava ele com o maior, tá? Então, é como se o conjunto B fosse maior que o conjunto B, ou pelo menos tivesse mais elementos do que o conjunto D, tá? Então, eu olho para o conjunto B, só tem 2 elementos. Eu olho para o conjunto D, tem 4 elementos. Então, uma coisa que tem
mais elementos não pode estar dentro de um conjunto que tem menos elementos. Então essa aqui é falsa, tá? Próxima. Era só para me dar um auxílio, tá, pessoal? Para dar uma ideia de esse sinalzinho aqui às vezes atrapalha. Então você comparando ele com o sinal de maior, esse conjunto aqui tinha que ter mais elementos do que esse outro conjunto aqui, tá? Então eu sabia que era falso, né? Quando eu tinha dificuldade nesse negócio, está contido, contém, eu usava essa analogia. Funciona, tá? A letra D, vamos lá. A, ó, está contida em B, ou seja, o conjunto A tem que ser ou menor ou igual ao conjunto B, né? Eles são a mesma quantidade de elementos, tá? Menor quantidade de elementos. Só que não está contido, então isso aqui é falso. Por quê? O 1 não faz parte do conjunto B, apenas o 2. Então ele não está contido, que é falso. A letra E nós já eliminamos desde o começo, né? A letra C. C não está contido em D. O C não está contido em D. Ou seja, deve sobrar um conjunto, um elemento no conjunto C, né, que não faz parte do conjunto D. Aí o que, eu faço? Eu circulo do lado de cá. 1 está nos dois. O 3 está nos dois. O 4 está nos dois. Então ele está dizendo aqui que o conjunto C não está contido em B. Mas todo elemento que tem no C também está no D. Então essa aqui é falsa. Próxima letra. A não contém D. Realmente, né? O A não contém os elementos de D. Essa aqui é verdadeira. A letra H. O conjunto A é igual ao conjunto C. O conjunto A será igual ao conjunto C quando o conjunto A estiver contido no conjunto C e o conjunto C estiver contido no conjunto A, né? Ou quando o A está contido e o A contém. Eles serão dois conjuntos iguais. O que não acontece aqui, o conjunto A e o conjunto C, eles não são iguais. Então a letra H é falsa. Ok, pessoal? Questão 8. Questão 8, muito cuidado na questão 8, né? Dado o conjunto A formado pelos números 1, 2, 3... Oh, não, calma. O conjunto A é formado pelo o conjunto, são elementos 1. Aí eu tenho um subconjunto 2, 3. E eu tenho o subconjunto 4, tá? Julgue os itens em verdadeiro ou falso. Muito cuidado com essa questão. Primeiro, esse sinal aqui é o sinal de pertence. Pertence quando eu analiso um elemento que está dentro do conjunto e vejo se ele faz parte ou não do conjunto. O 1 pertence ao conjunto A. Verdadeiro. Na letra B, nós temos aqui o 1 dentro de uma chave, que seria essas duas chaves aqui, tá? Então ele está analisando e está perguntando se o conjunto formado pelo elemento 1 pertence ao conjunto A. Isso aqui é falso, porque o sinal correto seria o sinal de estar contido. Letra C, mesmo problema. O 1, né, está contido em A. O 1 é um elemento. Quando eu estou relacionando um elemento, eu não uso o sinal de estar contido, eu uso o sinal de pertence. Então aqui é falsa por isso. Certo? Letra D. O 1, o conjunto formado pelo elemento 1, né, esse 1zinho aqui dentro das chaves, está contido em A. Isso aqui é verdadeiro. Agora, um cuidado muito especial. 2, 3 está contido em A. O que, é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Essa questão é falsa. Esse item é falso. Professor, a moção disse que quando tem chave? Não, mas você tem que prestar atenção ó, que esse subconjunto aqui 2, 3, ó, ele está nesse formato aqui. Então, isso aqui é um elemento. Se é um elemento desse conjunto A, eu tenho que usar o símbolo de pertence. É falso. Se eu quisesse usar o símbolo de estar contido, eu teria que ter colocado eles dentro de uma chave. Tá? Ou ter trocado aqui pelo sinal de pertence. É por isso que esse item é fácil, porque isso aqui é considerado um elemento desse conjunto, já que ele está separado ali por vírgulas. Certo? O vazio não pertence, o vazio está contido, então isso aqui é falso. Tá? A letra G, o 4 pertence, ele está falando desse 4zinho aqui, então isso aqui é verdadeiro. E aqui na letra H ele colocou 4, né, o conjunto formado pelo 4, também dentro de outra chave. Essa chave aqui é a do elemento,
E essa outra chave aqui é para representar um conjunto. Então isso aqui é verdadeiro, ok? Mais uma questão, assinale as, diga se são verdadeiro ou falso, tá bom? Letra A, o zero, ó, elemento pertence, o verdadeiro. Letra B, o A pertence, só que o A aqui está como um conjunto, né? Então, quando eu falo conjunto, eu não posso usar o símbolo de pertence, falso. O zero pertence, o vazio pertence ao zero, falso. Estaria contido, pertence não. O zero pertence ao vazio, falso. O A, conjunto formado pelo elemento A, está contido no vazio, falso. Esse elemento aqui, A com chave, pertence a A. Bem, note que quando eu estou falando desse rapaz aqui, se eu estou usando o símbolo de pertence, eu estou falando desse aqui, tá? Então, dessa forma aqui é verdade. Aqui também, só que agora esse A aqui está se referindo a esse A de cá. Então, é verdade também, tá? Esse daqui, ó, está contido, então eu faço. Não, esse A aqui, ele pode estar falando desse Azinho que está aqui. Então isso aqui também é verdade, tá bom? O vazio pertence a esse conjunto. Agora é verdadeiro. Por quê? Porque esse rapazinho aqui é esse aqui, tá certo? Então aqui é verdade. A letra J também é verdade, porque o vazio é subconjunto de todo conjunto, está nas propriedades. E na letra K é falso, porque eu estou representando aqui um subconjunto, e para relacionar dois conjuntos eu não uso o sinal de pertence, tá bom? Então, vamos na questão 10, que diz o seguinte: represente os conjuntos A, formado pelos elementos menos 3, menos 1, 0, 1, 6, 7, B, formado pelos elementos menos 4, 1, 3, 5, 6 e 7, conjunto C, formado pelos elementos menos 5, menos 3, 1, 2, 3 e 5, no diagrama que vem. Essa questão é só para vocês aprenderem a representar os elementos em um conjunto, tá? Pelo desenho aqui, pessoal, vamos entender o seguinte, ó, que o conjunto A, os elementos de A vão ter que estar dentro dessa região aqui, certo? Então essa é a região do conjunto A. Essa aqui, que eu estou riscando, seria a região do conjunto B, certo? Então todo mundo que está aqui, os elementos aqui de B vão ter que ser colocados nessa região aqui. E aqui embaixo, região formada pelo conjunto C. Como esses conjuntos eles têm regiões que pertencem aos dois, tá? Os números que estão aqui, esses números que estão nessa região, eles tanto pertencem ao conjunto A quanto pertencem ao conjunto C, certo? Os números que estão nessa região aqui, tanto pertencem ao conjunto A quanto pertencem ao conjunto B. E os números que estão nessa região aqui, certo? Tanto pertencem ao conjunto C quanto pertencem ao conjunto B. E os números que ficam nessa pequena região aqui, ó, note que essa região está dentro do conjunto A. Essa região está dentro do conjunto B. Esta região está dentro do conjunto C. Então, os elementos que ficam nessa região, eles tanto pertencem ao conjunto A, quanto pertencem ao conjunto B, quanto pertencem ao conjunto C. Ok? Bem, como é que você vai fazer para colocar esses elementos aqui? Você não vai colocar de maneira discriminada, porque se você prestar atenção, tem certos elementos que, né, aparecem em mais de um conjunto. Bom, então você deve sempre começar por essa região aqui. Ou seja, você vai procurar um número que pertence aos três conjuntos. Tá? Então, ó, o menos 3 não está no primeiro nem está no segundo, então nem adianta olhar no C. O menos 1 não está no B, então nem adianta olhar no C. O 0 não está no conjunto B, então não adianta olhar. O 1 está no conjunto A, o 1 está no conjunto B,
o 1 está no conjunto C. Consequentemente, o 1 vai estar nessa região. Tá? Aqui é o local do número 1. Vou mudar de cor. Vou fazer agora essa região aqui, tá? Então, eu vou procurar números que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Lembrando que o número 1 já foi colocado, tá? O menos 3 só tem no primeiro, não tem no conjunto B. O número menos 1 também só tem no conjunto A, não tem no conjunto B. O 0 também só tem no conjunto A, não tem no conjunto B. O 6 tem no conjunto A e tem no conjunto B. Consequentemente, ele vai estar aqui. O 7 está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Certo? Então, eu tenho aqui os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B colocados. E esse 1 pertence ao A, ao B e ao C. Agora eu vou analisar esta região aqui, tá? Que são os números que pertencem, né? Tanto ao conjunto A quanto ao conjunto C. Bem, o 1 eu sei que faz parte dos 3 conjuntos, né? O menos 3 tanto está no conjunto A quanto está no conjunto C. Então, o menos 3 vai ficar aqui. O menos 1 só está no conjunto A. O 0 só está no conjunto A. O 6 só está no conjunto A. E o 7 também só está no conjunto A. Então, o conjunto C só vai ter o número menos 3. Opa! Nessa região aqui, né? Nessa região aqui, entre os dois. Certo? E agora vamos analisar os conjuntos B e C. Lembrando que o menos 1 tá, faz parte dos dois conjuntos. Certo? O 1, né? Faz parte dos dois conjuntos. Então, vamos lá. O B e o C. O menos 4 só pertence ao B. O 1 pertence aos 3. Já foi colocado aqui. O 3 tanto aparece no conjunto B, quanto aparece no conjunto C. Então, o 3 vai ser colocado aqui. O 5 tanto aparece no conjunto C, quanto aparece no conjunto B. Então, ele também vai ficar aqui. Pronto, então eu coloquei todos os elementos que pertencem a mais de um conjunto. Os que sobraram pertencem somente a esse conjunto. Tá? No caso do conjunto A, eu tenho aqui, quem é que não pertence a nenhum outro conjunto? Ó, quem não foi marcado aqui? O menos 1 e o 0. No conjunto B, quem é que não foi marcado? O menos 4 somente, né? Todos os têm marcaçõezinhas. E quem foi que sobrou aqui no conjunto C? O menos 5 e o 2. Pronto, será que está certo? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar elemento a elemento do conjunto A. Tá? Nós temos o menos 3 está dentro? Está. O menos 1 está dentro? Está. O 0 está dentro? Está. O 1 está dentro? Está. O 6 está dentro? Está. E o 7 está dentro? Também está. Então, todos os elementos do conjunto A foram colocados aqui. Vamos ao conjunto B. O menos 4 está dentro da curva aqui do B, né? O menos 4 está. O 1 também está. O 1 está bem aqui. Ó. O 3 está aqui. O 5 está aqui. O 6 está aqui. O 7 está aqui. Todos os elementos de B foram colocados. Do C, o menos 5, né? Lembrando que o C é essa região aqui. Ó. O 5, o menos 5 está aqui. O menos 3 está aqui. O 1 está aqui. O 2 está aqui. O 3 está aqui. E o 5 está aqui. Então, todos os elementos de C também foram colocados. Então, aqui ficaria à disposição dos números quando eu representasse esses 3 conjuntos através do diagrama de Venn, ok? Detalhe interessante, né? Se você contar, o conjunto A tem 6 elementos, o conjunto B também tem 6 elementos e o conjunto C tem 6 elementos também.
Só que o total de elementos aqui não será 18. Por que não será 18? Porque há elementos repetidos, né? Se você fosse contar os elementos, aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. E não 18. Por que só tem 11? Porque há elementos repetidos, né? Há números que pertencem a mais de um conjunto ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Bem, a questão 11 diz o seguinte, né? Determine o número de partes de A, né? Quando o A for igual a x, tal que x é um número ímpar, entre menos 4 e 4. Bem, como para determinar o número de partes eu preciso saber quantos elementos tem esse conjunto, a primeira coisa que eu irei fazer é transformar esse conjunto em descobrir os seus elementos, né? Descobrir os elementos desse conjunto, ok? Então, vamos lá. Ele diz que o número é ímpar e está entre o menos 4, né? E o 4. O primeiro número que eu vou ter vai ser o menos 3, menos 1, 1 e 3. Pronto. O meu conjunto A tem número de elementos de A, serão 4 elementos, tá bom? Número de elementos do conjunto A, 4 elementos. Pronto. Agora para fazer o P de A, ou no caso o número de P de A, será apenas 2 elevado a 4, que dá 16, certo? E a nossa questão 12 fala que se A é um conjunto que tem 127 subconjuntos não vazios, ou seja, P de A, né? P de A não nulos, o número de elementos do P de A são 127. Não nulos. Ele quer saber quantos elementos tem um conjunto A. Então ele quer saber o número de elementos de A. Bem, lembrando que quando você tem um conjunto A, vou fazer um conjunto bem simples aqui. O conjunto aqui tem 2 elementos, né? Primeiro, as partes de A, né? P de A, vai começar sempre pelo vazio, porque o vazio é subconjunto de todo conjunto. Depois eu vou fazer os conjuntos com um elemento. Depois eu vou fazer o conjunto com 2 elementos. E por fim os conjuntos com 3 elementos, até que eu tenha uma quantidade, conjunto formado pela quantidade de elementos igual ao conjunto inicial. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 subconjuntos, tá? Desses 4 subconjuntos, um é nulo. Então sempre, né, o número de conjuntos não nulos seria 2 elevado a x menos 1, tá? Não nulos. Como ele está me dizendo que o número de conjuntos não nulos é 127, então o número de partes desse conjunto, incluindo o vazio, será 128. Tá? 127 não nulo, você só faz acrescentar o conjunto vazio. Pronto, são 128. O que eu tenho que fazer com 128? Apenas fatorar. E 128 fatorando vai dar 2 elevado a 7, né? Vamos fatorar 128 por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o número de partes de um conjunto qualquer é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de elementos, nós podemos afirmar que o conjunto A tem 7 elementos. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.